Samuel, capítulo 1. Um prazer muito grande estar aqui com os irmãos, para a gente poder compartilhar da palavra. E já durante algum tempo Deus tem falado sobre oração. Domingo passado o pastor pregou sobre esse tema, foi um dos temas, que ele falou. Na nossa mini vigília dos homens, também nós falamos sobre oração, e é algo muito importante. A oração ela tem que ser diária nas nossas vidas, e nós precisamos aprender a orar. E nós vamos estar lendo hoje, como eu falei, 1 Samuel, capítulo 1, os versículos de 9 ao 18. Aqui na leitura eu vou estar usando a ARA, tá, Arthur? Porque a minha Bíblia aqui, a letra grande, é ARA. Se eu tivesse um NVI com letra grande, eu estaria usando ela, mas poder enxergar corretamente aqui. Vamos à leitura da palavra, irmãos? Então Ana se levantou depois que comeram e beberam em Siló. E Eli, sacerdote, estava sentado numa cadeira junto a um pilar do templo do Senhor. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. E fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, mas a tua serva deres um filho homem, ao Senhor o darei todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. E sucedeu que, perseverando ela em orar perante o Senhor, Eli observou a sua boca. Porquanto Ana no seu coração falava, só se movia os seus lábios, porém não se ouvia a sua voz. Pelo que Eli a teve por embriagada. E disse-lhe Eli: até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti o teu vinho. Porém Ana respondeu: não, senhor meu. Eu sou uma mulher atribulada de espírito. Nem vinho, nem bebida forte tenho bebido, porém tenho derramado a minha alma perante o Senhor. Não temas, pois a tua serva, por filha de Belial, porque da multidão dos meus cuidados e do meu desgosto, tenho falado até agora. Então respondeu Eli: vai em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. E disse ela: ache a tua serva graça aos teus olhos. Assim a mulher foi o seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. E levantaram-se de madrugada e adoraram perante o Senhor, e voltaram, e acharam a sua casa em Ramá. E Eucana conheceu a Ana, sua mulher, e o Senhor se lembrou dela. Uma leitura muito, muito linda. Nós já falamos, da última vez que eu trouxe o sermão à noite, nós falamos sobre 1 Samuel, capítulo 1, dos versículos de 1 ao 8, e hoje nós estamos dando continuidade aqui, do 9 até o 18. E no sermão passado nós vimos que Ana demonstrou a sua fé em Deus, porque o tema era: onde está a sua fé? Quem é o seu Deus? E hoje nós vamos ver o que essa fé faz nas nossas vidas como servos de Deus. O que isso gera em nós e quais são os movimentos em nossas vidas que acontecem quando nós temos fé em Deus, no único Senhor poderoso, Senhor dos exércitos. E essa história, ela se passa no final do período dos juízes. Aqueles que vêm a EBD têm acompanhado isso. O pastor já pregou sobre o livro de Juízes, e nós ouvimos sempre ali aquela frase: não havia rei em Israel, e cada um fazia o que parecia certo aos seus próprios olhos. Então é no finalzinho desse período que acontece essa história de Ana, de Eucana, de Penina, que nós já vimos na última palavra, como é que Penina lidava com Ana, como que era o relacionamento entre elas, e era terrível. Imagine você viver na sua casa e ter alguém sempre pegando no seu pé o tempo inteiro, e não é nossas mães, Porque geralmente é a mãe que pega um pouquinho mais no pé dos filhos, mas no caso era Penina pegando no pé
de Ana. E isso acontece ali no finalzinho do livro de Juízes. E é nesse contexto de crise espiritual e social que surge Samuel. Ele foi o último juiz, como resposta de Deus à oração de uma mulher que era estéril. E ela era estéril não por uma situação biológica, ela nasceu estéril por si só, mas porque Deus fez com que Ana fosse estéril. E essa foi uma situação que Deus usou na vida de Ana para que o milagre ocorresse e para que se visse a mão de Deus nesse milagre que foi quando Samuel nasceu, quando Samuel veio à vida. E por meio de Samuel, Deus conduziria Israel à transição do período de juízes para a monarquia. Então você sai daquele período onde existiam vários juízes levantados por Deus e você entra na monarquia. Mas a monarquia ela não termina nem em Saul, nem em Davi, nem em Salomão, mas ela aponta para o reino eterno, para o reino de Cristo, o descendente prometido, filho de Davi, o Rei da Glória, o nosso Senhor Jesus Cristo, que veio na plenitude dos tempos para reinar com justiça em meio ao seu povo. E Ana, ela estava chorando. Quando a gente vê aqui no versículo anterior, no versículo 8, nós vamos ver que Ana estava chorando. E o seu marido, de uma forma, no meu ponto de vista, bem egoísta, fala: Ana, eu não sou mais importante para você do que 10 filhos? Talvez, se ele tivesse falado: Ana, você é mais importante para mim do que 10 filhos. Mas essa palavra, mesmo sendo uma palavra um pouco enviesada, ao que eu entendo, ele surtiu efeito na vida de Ana. Você vê que Ana, ela se levanta depois que comeram e beberam em Siló, após ouvir essa palavra do seu marido, e ela parte para a ação. Então, palavras são importantes, irmãos. Você vai falar para alguém alguma coisa, pense 1, 2, 3 mil vezes. Porque, às vezes, uma palavra vai impactar na vida de uma pessoa de forma que você nem acha que poderia impactar. Às vezes, a pessoa te encontra anos depois e fala: olha, você foi importante na minha vida. Você falou aquilo, e aquilo me motivou a me levantar e partir para a ação. Muitas pessoas se convertem por causa disso. Uma palavra que você deu despretensiosa. Às vezes você nem sabe onde está no versículo na Bíblia, mas você fala o princípio bíblico para a pessoa, e anos depois essa pessoa volta para você e fala: olha, aquela palavra, naquele momento, foi importante. Então pense nisso, na hora que você for falar para um irmão que está passando dificuldade, que está passando pelo vale, como costumam falar, né? Essa palavra pode ser muito importante para essa pessoa. E Ana se levanta e ela vai para o templo. Mas ela vai para o templo com uma motivação de que ela entende quem é Deus. Existem várias palavras na Bíblia que nos mostram um pouquinho de quem é Deus. Elohim, por exemplo, significa o grande Criador. Javé ou Yavé para alguns, ou para outros, Jeová, é o nome que Deus revelou a Moisés. Eu sou o que sou. Eu acho isso incrível, irmãos. Porque quando ele fala eu sou o que sou, ele fala: eu não preciso de mais nada, estou completo, eu sou. Eu não preciso nem da sua adoração, mas eu quero que você me adore por amor. Eu quero você perto de mim porque eu te amo, mas eu não necessito de mais nada, eu estou completo. E cada um aqui pode estar completo na presença do Senhor e não precisar de mais nada, assim como aconteceu com a vida de Ana. Outro nome que é colocado para Deus e que é muito importante é El Roi. Quando Deus teve piedade de Agar, ela o chama de o Deus que vê. Então El Roi, ou El Roi para outros, é o Deus que vê. Ele olha para você nos seus olhos. Ele sabe quem você é, ele sabe o seu nome, ele sabe pelas dificuldades que você está passando, pelas angústias que você está vivenciando. Ele te conhece, porque ele é o Deus que vê. Ele também é o Jeová Jirê. Nós cantamos aqui muitas das vezes, Jeová Jirê, né? E quem é Jeová Jirê? Ele é o Deus provedor. Depois que Deus pede para Abraão oferecer o seu filho, ele provê
o sacrifício para ele próprio. Então Deus é o Deus provedor. Ele é o Jeová Jirê. Ele também é o Jeová Rafá, que é o Deus que cura. Cantamos também no mesmo louvor, né? Jeová Rafá, aquele que cura toda a dor. Ele é o médico dos médicos. É ele quem te cura, é ele quem te transforma de dentro para fora. E é muito lindo ouvir esses nomes que são dados para Deus. Jeová Sabaote, Eucana sacrificava ao Senhor dos exércitos. É isso que nós vemos aqui no capítulo 1. E ele se refere ao Deus que está sobre todos os exércitos, que está sobre todas as legiões dos céus. É isso que significa Jeová Sabaote, o Senhor dos exércitos. Assim também Ana chama o Senhor dos exércitos. Hoje nós vimos um vídeo na classe da EBD, que Nossa, Deus, esqueci seu nome. César, César, me perdoe. Seu nome, eu sei seu nome, viu? É que agora deu um branco aqui. Ele passou um vídeo pra gente, e lá, durante aquele vídeo, alguém fala que é o Senhor dos Exércitos. Já tinha um conhecimento de quem era o Senhor dos Exércitos. E essa é a primeira vez que essa expressão ela surge aqui no livro de Samuel. O vídeo que o César passou se passa lá em 1 Reis, né? Quando Elias ele enfrentou os sacerdotes lá de Baal. Se passa nesse momento, mas anteriormente, essa frase, essa expressão, Senhor dos Exércitos, ela já é dita na Bíblia. E Ana foi a primeira pessoa que se expressou assim. A primeira pessoa que chama Deus de o Senhor dos Exércitos. Porque nada está fora do seu controle. Ele é o Deus Todo-Poderoso, Ele é o Senhor dos Exércitos, Ele é o Deus da criação. E foi por esse Deus Todo-Poderoso, em busca dele, que Ana se levanta. Ana não se levanta para qualquer coisa. Ela não se levanta para que ela própria possa resolver esse problema. Ela não se levanta para procurar um médico que entende dessa situação e pode ajudá-la. Não que isso hoje não seja possível, até necessário. Deus pode operar através da vida de muitos médicos e nós agradecemos pela vida dos profissionais de saúde, médicos, enfermeiros, todos eles, porque Deus atua na vida deles e nós vemos pessoas sendo curadas, como temos aqui histórias na nossa igreja, mas Ana, que especificamente, ela foi direto ao médico dos médicos, ao Senhor dos senhores, ao Todo-Poderoso, e ela foi em oração. E como que nós podemos desenvolver isso? Entendendo que quando nós cremos, nós buscamos a Deus em oração, foi isso que ela fez. No versículo 10, vai falar para os nossos corações o seguinte: levantou-se Ana, e com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. Ela orou ao Senhor, ela não orou a si própria, ela não orou a Baal, ela não orou a Aserá, ela não orou a nenhum outro Deus, ela orou ao Senhor dos Exércitos. E ela foi até o tabernáculo, lá em Siló, onde estava Eli. Mas ela não foi procurar Eli, ela não foi atrás de pastores, não foi atrás de irmãos e irmãs poderosas, ela não foi atrás da unção que não se sabe de onde vem, ela foi atrás do Senhor dos Exércitos. Ela sabia aonde ela estava indo, ela sabia o que ela estava procurando e não era o sumo sacerdote Eli. Ela estava procurando pelo Senhor dos Exércitos em oração, irmãos. Isso aqui não foi programado, nós estamos falando muito sobre oração na nossa igreja. Será que Deus quer falar algo para nós? Para cada um de nós? Será que Deus está nos chamando para essa busca dele em oração? E Ana foi buscando respostas para o seu sofrimento. Em Tiago, capítulo 5, versículos 13, na primeira parte ali, fala o seguinte: está alguém entre vós sofrendo? Faça oração. Está alguém sofrendo? Faça oração. De todas as coisas que Ana poderia ter feito, ficar irada ou amargurada, reclamando o tempo todo, ela fez a melhor coisa. Ela foi ao Senhor em oração pela sua necessidade. E Ana, ela domina as suas paixões no meio da tristeza e sabe
quem ela busca. Ela entende isso. No meio das tristezas, ela consegue dominar as suas emoções, que não é algo fácil. O cristão, ele tem o Espírito Santo e o fruto do Espírito que nos move no meio de tanta turbulência em nossa sociedade, no trânsito, na escola, no trabalho, e o domínio próprio, muitas das vezes, vinda do Espírito Santo, ela nos faz acalmar e a não tomar decisões erradas e a não falar o que não deveríamos falar, porque depois que falamos, as palavras, elas já não são mais nossas. Enquanto nós pensamos, são nossas. Depois que nós falamos, já não nos pertence mais. Mas Ana, ela fica tranquila. Ela poderia ter se revoltado com Deus, com seu marido, e dito que ia embora. Eu vou embora, vou para a casa da mãe. Né? Aqui em Minas fala mãe, né? Se fosse no Rio, ia falar, eu vou embora, vou voltar para a casa da mamãe, né? No Rio a gente fala assim. Hoje eu acho estranho, mas quando eu era garota, eu falava, ô Denise, vamos falar com a mamãe, vamos falar com o papai? Se eu fosse mineiro, eu falaria, vamos na casa da mãe, né? Falar com a mãe, falar com o pai. É isso mesmo, irmão, estou errado. Aqui fala mãe e pai, né? Eu acho tão gostoso, tão carinhoso isso. Então, quando nós saímos de nossos vales e nós vamos em oração até o monte do Senhor, Ele nos responde. E Siló, ele estava em uma cadeia montanhosa. Ele não estava especificamente em uma montanha, mas ele estava em um local alto. E as pessoas que iam até Siló para poder oferecerem sacrifícios, eles iam cantando salmos de louvor, os salmos de romagem, os salmos de degraus, enquanto caminhavam, cantavam. Isso é muito maravilhoso. Eu já falei aqui, né? Às vezes a gente ia para uma programação de jovens e aquela turba de jovem crente entrava no ônibus ou no trem e começávamos a cantar louvores enquanto íamos, né? Eu fico pensando, o carioca é muito gente boa, né? Nesse sentido aí, porque ninguém falava nada. Pelo menos naquela época, né? O pessoal ouvia os cânticos e a gente ia cantando louvores dentro do ônibus. Eu não sei como é que é hoje, mas na época nós fazíamos isso. Enquanto íamos, nós cantávamos louvores. O templo era o lugar onde Deus estava e onde era encontrado o favor de Deus. Hoje nós podemos encontrar Deus em qualquer lugar, na sua casa, no seu quarto, no seu carro, cuidado com o trânsito, né? Em qualquer lugar você pode encontrar Deus e colocar as suas aflições, os seus agradecimentos aos pés da cruz. E Ana orou sabendo quem Deus é, quem Deus era, no caso, na época dela. O Senhor dos Exércitos, Jeová Sabaote. Ana conhecia a história de Israel, com certeza, que era passado de pai para filho, e isso era muito comentado, toda a história de Israel, como eles haviam sido retirados do Egito, como é que foi aquele processo onde Deus trabalhou, e muito provavelmente essa oração estava cheia de esperança, cheia da esperança naquilo que ela já conhecia, histórias que ela havia ouvido de seus avós, os grandes feitos de Deus, e como é gostoso você sentar na varanda, aqueles que ainda têm sítio, sentar do lado de fora e contar causos, contar histórias, é muito bom. E quando você conta histórias do que Deus já fez na vida da sua família, para os seus filhos, para os seus parentes, isso é algo que nos traz energia, nos traz, não é energia positiva, nos traz força que vem de Deus. Isso nos motiva a caminhar. Por isso é tão bom quando nós ouvimos como Deus tem operado na vida dos irmãos. Lá na vigília, nós oramos por vários irmãos que estão passando por dificuldades, pela vida da irmã Rosilda e tantos outros irmãos. E agradecemos também pelos milagres que aconteceram aqui, pessoas que foram curadas, restauradas, que estavam num leito de hospital e Deus curou. E isso nos motiva quando a gente ouve falar, olha, Deus curou, Deus trabalhou, Deus fez. Isso vai nos motivando a continuar. Por isso, irmãos, não pare de falar. Conte os seus testemunhos. Fale nos pequenos grupos do que Deus tem feito na sua vida. Fale individualmente um para o outro o que Deus tem feito. Para que nós possamos ver como Deus é grande e misericordioso. Isso é muito bom porque nos motiva a caminhar. Em Êxodo capítulo 4, versículo 31, diz assim: E o povo creu, e tendo ouvido que o Senhor havia visitado os filhos de Israel, e lhes vira a aflição, inclinaram-se e o adoraram.
Quando nós falamos que Deus curou, Deus trabalhou, Deus fez, Deus não falou. Quando nós falamos desse nosso relacionamento com Deus, aqueles que ouvem poderão se inclinar diante de Deus e o adorar. Então, quando eu falo de um milagre que aconteceu na minha vida para um irmão, não é para me engrandecer, porque quem sou eu? Eu sou alvo da misericórdia do Senhor. Quem somos nós? Somos alvos da misericórdia. Mas essa misericórdia faz com que outros vejam e creiam no nome do Deus Todo-Poderoso. Que creiam que Ele pode transformar. E isso nos motiva a caminhar. E ela também orou sabendo quem ela era. Ela não só olhou para Deus e viu quem era Deus, sabendo quem era Deus, o Deus Todo-Poderoso, o Senhor dos Exércitos, mas ela olhou para si própria e ela viu quem ela era. E esse é um dos momentos mais tristes da minha vida, queridos. Quando eu faço uma autorreflexão de quem eu sou, eu falo, Deus, obrigado. Porque o Senhor não olha para quem eu sou, mas para aquilo que o Senhor pode fazer através de mim. Obrigado, Deus, porque apesar de mim, o Senhor atua e o Senhor trabalha na minha vida para que eu cresça. Mas eu sei que eu não sou nada sem o Senhor. Ana, ela não exigiu nada do Senhor. Ela não ficou reclamando da sua sorte. Ela não exigiu os seus direitos, mas ela fez um pedido humilde diante do Senhor. Ela foi submissa à vontade de Deus. Muitos se colocam de forma arrogante diante de Deus, e isso já é motivo por si só para que Deus o rejeite. Mas quando nós nos colocamos diante dele, reconhecendo quem somos e quem ele é, de forma humilde, Deus trabalha, irmãos. Gordon Keddie escreveu o seguinte: ela sabia que este mundo não era o céu, mas um lugar caído, enfermo pelo pecado, no qual todos os seus habitantes participam pessoalmente de suas imperfeições e aflições. Nós estamos no mundo e nós estamos sujeitos às suas imperfeições e às suas aflições. Por isso ela não fantasia, ela não inventa uma teologia sua, uma teologia própria para satisfazer as suas necessidades. Ela poderia inventar muitas coisas, mas ela não fez. Ana vai ao Senhor demonstrando humildade e sabedoria, orando, tendo em vista a vontade do Senhor. É essa a oração de Ana. Talvez se identificando com uma outra mulher estéril, e nós temos várias histórias na Bíblia sobre isso. A esposa de Manoá, ela fez um voto de Nazireu para que o seu filho pudesse vir ao mundo. Um voto de Nazireu. E nós vamos ver o que é isso aqui no versículo 11, que fala assim: e fez um voto dizendo, ó Senhor dos Exércitos, se tu deres atenção à humilhação da tua serva, te lembrares de mim e não te esqueceres da tua serva, mas lhe deres um filho, então eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias da sua vida, e o seu cabelo e a sua barba nunca serão cortados. Eu quis pôr aqui na minha versão, na NVI está diferente, né? Ah, não está usando a ARA? É, né? Então essa daqui é a NVI. Na NVI fala assim, e o seu cabelo e a sua barba nunca serão cortados. Né? Acho que eu estou querendo ser nazireu, porque o cabelo está crescendo, a barba crescendo, a esposa não gosta muito não, né? Ela fala, tira essa barba daí, mas só por um tempo, né? Deixar que o meu voto de nazireu aqui. Ana fez isso. Ela ofereceu o seu filho para que ele pudesse ser um nazireu, um separado para Deus. Ela o consagraria ao Senhor. E é isso que nós precisamos fazer, consagrar as nossas vidas, os nossos propósitos, os nossos objetivos ao Senhor. Aqui, nós somos apenas mordomos, irmãos. Tudo que nós temos, nós só estamos cuidando. A sua casa, seu carro, a sua família, é mordomia, você cuida. Mas é tudo de Deus, tudo pertence a Deus para o louvor da sua glória. Se você tem um carro, legal, Deus te abençoou, usa para o reino, dá carona para alguém, traz alguém para a igreja, leva para algum lugar, né? Se você tem uma casa e puder, faça um culto doméstico, use para a glória do Senhor. E você vai ver que Deus está nisso. Foi um ato de total entrega e confiança, de saber que o seu filho estaria na casa do Senhor servindo.
Ana não queria um filho só para si. Ela não queria um filho para chegar para Penina e falar que eu também tenho um filho, tá vendo? Para poder ascender socialmente, não. Ela queria um filho para poder oferecer ao Senhor, para que ele servisse no templo. Se as nossas orações não forem para glorificar a Deus, elas serão para a nossa própria glória. Nós estaremos orando, pedindo para encher os nossos celeiros, para que a nossa barriga fique cheia, para que o nossa família esteja totalmente provida do que precisa e do que não precisa, muitas das vezes, mas não será para a honra e glória do Senhor. Os nossos filhos devem ser criados para a glória de Deus. Eu falei de propriedades, mas também filhos. A nossa própria vida, ela é para glorificar a Deus. Por que quando eu acordo de manhã e eu levanto da minha cama, eu agradeço a Deus por mais um dia de vida? Porque eu vou poder ir para a academia, fazer ginástica, malhar ferro e ficar em forma? Ou porque eu vou poder comer cereais e fazer com que o meu organismo funcione bem? Ou porque eu vou poder estudar e fazer com que as conexões no meu cérebro continuem funcionando a partir dos 55 anos de idade? Não. Eu vou agradecer a Deus, porque é mais um dia que eu poderei, fazendo tudo isso, tudo que eu falei, glorificar e honrar o meu Deus. Na academia, em casa, seja onde for. Tudo que eu fizer será para a honra e glória de Deus. É diferente de quando nós fazemos isso apenas para nós, apenas para a nossa própria vida. O segundo ponto que nós podemos ver é que quando nós cremos, nós permanecemos em Deus em oração. No versículo 12 fala assim: demorando-se ela no orar perante o Senhor, passou Eli a observar-lhe os movimentos dos lábios, o movimento dos lábios. Quando estivermos na presença do Deus vivo, não tenha pressa, irmãos. Aproveite a companhia. É tão bom, né? Quando eu ia namorar a Cris lá em Alfenas, vou falar ela de novo, ela não gosta que eu fique falando o nome dela, não. Era tão bom estar com ela, falar, caramba, 1h30, todo final de semana dirigindo para ir para Alfenas. Mas eu vou ver a minha amada. Quando eu chegava lá, ela estava na janela me esperando. Né? Parecia a namoradeira que tem, né? E depois, para ir embora, era outro sacrifício, né? Despedia na sala, despedia na porta, despedia no portão. E até chegar em casa eram muitas despedidas, mas porque alguém que você gosta. E não é só no lado amoroso, um amigo, um irmão em Cristo, alguém que você ama. Você vem no PG para poder ouvi-lo falar. Caramba, ouvir aquele irmão, é tão bom estar lá, estar com ele. Até o mais quietinho, que não fala nada. Eu gosto de estar perto dos irmãos. Irmãos, um domingo sem vir à casa do Senhor é um domingo sem graça, atípico. Não tem graça. Mas quando a gente chega aqui adentro, cumprimentando aqueles que a gente consegue cumprimentar, na hora que sai, é muito bom, porque são companhias que nos trazem prazer. Companhias que nos deixam felizes. Mas mesmo tendo toda essa companhia, não existe ninguém nesse mundo que nos faça tão bem quanto o nosso próprio Deus. Não existe ninguém como Ele. Pode nos faltar muitas coisas, mas o Senhor é o nosso tudo. Pode nos faltar filhos, mas o Senhor é muito melhor do que 10 filhos. Pode nos faltar um cônjuge que nos compreenda a nossa dor. Quantas mulheres, quantos homens têm em casa um esposo ou uma esposa totalmente indiferente à sua dor? Mas Deus é aquele que sabe pelo que nós estamos passando. Nós podemos ser mal interpretados em nossa devoção ao Senhor, assim como Eli interpretou errado Ana. Mas o que importa é agradar a Deus e não aos homens. Agradar a Deus e não aos homens. A mesa está posta e o Senhor tem nos suprido, irmãos. Nós não precisamos de mais nada. Deus é o nosso tudo. Nós estamos totalmente supridos nele. Ana, ela não estava apenas pedindo, ela permanecia ali, desfrutando da presença de Deus. Quem tem fé não tem pressa de sair correndo da presença do Pai. Existem orações e orações. Uma vez eu tinha que resolver um problema de alguém, que era um problema muito sério, e eu tinha apenas 200 metros
entre onde eu estava e até onde eu deveria ir. Eu era o único crente no lugar. Naquele momento eu fui orando a Deus. Era uma oração rápida, mas Deus interveio. Deus fez o milagre dele. Mas terá aqueles momentos em que você estará em casa, no seu quarto, onde ninguém mais vai te atrapalhar. Esse é o momento para você aproveitar a presença de Deus. E a oração, ela se torna mais do que um pedido. É um encontro, um alívio, uma comunhão. Há prazer espiritual em estar com Deus. E existe algo de terapêutico nisso, de transformador, algo que cura. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, como diz em Salmo 46, versículo 1. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. E o último ponto, irmãos, no versículo 18. Quando nós cremos, nós seguimos no caminho confiantes em Deus. Diz assim o versículo 18. E disse ela, ache a tua serva mercê diante de ti. Assim a mulher se foi seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. Quando nós descansamos nele, em Deus, ele nos responde e nós somos renovados. Ana alimentou o espírito orando, desfrutando da presença de Deus, mas depois ela se alimentou. Ela alimentou o seu corpo, demonstrando confiança no Deus Todo-Poderoso. Venha à igreja, ore, leia a Bíblia, tenha comunhão com os irmãos, mas vai ter uma hora que você também vai ter que levantar e partir para a ação. Você vai ter que fazer aquilo que só você pode fazer. A mesa está posta e o Senhor tem nos suprido. Queridos, é muito importante que nós oremos ao nosso Deus. A oração é o nosso vínculo de intimidade com Deus. Não deixe essa ferramenta tão preciosa de lado. Não deixe com que os afazeres do seu dia a dia venham te atrapalhar. Não deixe com que os problemas que surgem, e são muitos, venham te tirar esse momento tão gostoso que é estar em oração diante de Deus. E concluindo, irmãos, não saia daqui hoje sem lançar sobre Deus as suas ansiedades. Eu não sei pelo que os irmãos estão passando. Às vezes a gente conversa com alguém, a pessoa está sorrindo e você não tem uma oportunidade de saber pelo que ela está passando, mas às vezes ela está passando por aflições tão grandes que só ela pode entender. Então não deixe de lançar sobre Deus isso. Não deixe de lançar sobre Deus as suas angústias, as suas dúvidas, os seus questionamentos. Deus não fica com raiva se você pergunta algo que você acha que você não entende. Ele vai te mostrar o que Ele quer falar para a sua vida. Mas não deixe de falar com Ele. Não procure outros, procure a Deus. Sem se deleitar na sua presença do Senhor dos Exércitos, sem se deleitar diante dessa presença, nós não conseguiremos ouvir a sua voz. Nós nos distanciamos dele. E quanto mais nós oramos, mais nos aproximamos dele. E a oração é algo, queridos, que nós não precisamos começar com 10 horas de oração. Hoje eu vou orar 10 horas, né? Horas por mim que eu oro por você. Não. Comece aos poucos, vai ali 30 segundos, porque parece que 1 minuto é pouco, mas vai orar 1 minuto. É tempo à beça, irmãos. É muito tempo. Às vezes você não consegue lembrar de mais nada. É aí que você tem que entrar na presença dele. Se colocar diante do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, do Senhor dos Exércitos e se deleitar na presença dele. Sinta. A palavra de Deus não fala que devemos seguir sentimentos, né? Mas quando você está nesse momento, você sente Deus falando, você sente Deus cuidando de você, você sente Deus presente. Faça esse exercício, feche os seus olhos agora. Imagine que você está diante do trono do Senhor dos Senhores, que o seu séquito santo está sobre todo o local, que os anjos estão acima da sua cabeça, louvando e dizendo: Santo, 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 és o Senhor dos Exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Imagine que ele está olhando para você, ele olha para cada um especificamente, mas ele também olha para você individualmente, ele sabe pelo que você está passando, ele não é indiferente. Deus não foi
foi tirar férias, como disse Elias acerca dos profetas de Baal. Deus não foi tirar férias. Ele não liga para férias, irmãos. Ele tem prazer de estar contigo, de te ouvir, de ouvir pelo que você está passando. Mas não passe por isso sozinho. É muito difícil passar por isso sozinho, irmãos. Primeiro leve a Deus, depois procure um irmão que seja um cristão verdadeiro e conte para ele pelo que você está passando. Mas finalmente aqui Ana é um exemplo para pais cristãos. Pois o nosso principal desejo para os nossos filhos deve ser que eles sejam totalmente comprometidos com o Senhor e úteis ao reino. Vamos orar, queridos. Pai de amor, obrigado, Senhor, porque sem o Senhor nós não somos nada, Pai. Obrigado porque o Senhor é o Senhor dos exércitos, todo-poderoso. O Senhor criou o universo, o Senhor criou o corpo humano tão complexo. Mas o Senhor fez tudo, Pai. Desde a constelação mais longínqua que existe, até a célula mais complexa que está dentro de cada um de nós, Pai. Mas esse Senhor dos Exércitos nos ouve. Nós já sabemos em quem nós cremos. E nós já sabemos o que fazer diante desse que nós cremos. Orarmos. E a nossa oração, ela será uma oração de petição, uma oração de agradecimento, uma oração de contrição, mas acima de tudo, uma oração que nos aproxima do Senhor. Obrigado, Pai, em nome de Jesus. Amém.